Olá, IPCA! Hoje é terça-feira, 1º de maio de 2012. Nós estamos juntos lendo a Bíblia há 79 dias. E hoje vamos ler o 10º capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nesse capítulo, Paulo está traçando as considerações finais para terminar uma grande resposta feita a uma das perguntas que a igreja de Corinto lhe havia enviado. Posso ou não posso comer uma carne que foi consagrada a algum ídolo nas diversas localidades onde esses ídolos eram adorados naquela época? Paulo começa no capítulo 8, como já vimos, dizendo que o ídolo não é nada em si, e que alguém tendo esse discernimento e essa maturidade, sabendo que existe só um Deus verdadeiro, podia sim comer daquela carne, e podia até mesmo realizar uma refeição nesses templos pagãos que funcionavam como os restaurantes daquela época. No entanto, se isso fosse trazer tropeço a algum irmão, era melhor que não fosse feito assim. Então Paulo termina inclusive o capítulo 8 dizendo: se a comida serve de escândalo ao meu irmão, eu nunca mais vou comer carne. Podia parecer uma exigência pesada para alguém que gostasse de carne, falar assim: eu sou livre para comer a carne, mas não posso comer por causa da consciência fraca do meu irmão. E para ilustrar que é esse o princípio que deve ser seguido de fato na igreja, Paulo conta o seu próprio exemplo. Ele era livre, ele era um apóstolo, ele tinha o direito de ser sustentado financeiramente pela igreja de Corinto, mas ele nunca fez esse direito valer, porque conhecendo o contexto de Corinto daquela época, ele sabia que isso poderia ser um tropeço para os irmãos de Corinto. Então ele não fez valer os seus direitos como apóstolo para que nada em sua conduta fosse um obstáculo à comunicação, à mensagem do Evangelho. Ele se comparou a um atleta que em tudo se dominava para não perder de vista o seu alvo principal, que era completar a carreira como um pregador qualificado do Evangelho. É assim que ele termina o capítulo 9, dizendo no verso 27 que ele esmurrava o seu corpo e o reduzia à escravidão, para que, tendo pregado a outras pessoas, não se tornasse uma pessoa desqualificada. Ao mencionar isso, o apóstolo Paulo tem em mente agora o exemplo da história de Israel. Paulo está dizendo que ele está se controlando para, depois de ter começado bem, não vir a se desviar, não vir a se perder. Ele se lembra da história de Israel, de um povo que foi liberto do Egito, que recebeu as tábuas da lei, recebeu a bênção de ter uma nuvem de Deus o guiando a Shekinah, atravessou o Mar Vermelho, não é? Comeu do maná, bebeu da água que saía de uma pedra que os acompanhava e apontava para a pessoa de Jesus Cristo. No entanto, mesmo depois de ter recebido todas essas bênçãos, várias das pessoas do povo de Israel não puderam entrar na terra prometida porque se desqualificaram no meio do caminho. Se desqualificaram por murmuração, por idolatria, não é? Por imoralidade. E aí então, Paulo já havia tratado desses assuntos antes. A imoralidade ele tratou no capítulo 5, quando falava de um homem que se deitava com a esposa do seu pai. Com relação à murmuração, ele falava das contendas que haviam na igreja de Corinto. Quando falou agora da idolatria, ele fala a respeito deste problema que é a carne sacrificada aos ídolos e como isso pode ser interpretado pelos irmãos mais fracos na fé. Ou seja, os próprios pecados que desviaram Israel da rota e que fizeram com que muitos dos judeus que saíram do Egito não entraram em Canaã, eram os mesmos pecados que estavam em Corinto, agora colocando a igreja a perder, quando, se esses pecados não fossem tratados, muitos dos irmãos se escandalizariam, tropeçariam e abandonariam a fé. Portanto, Paulo fala assim: vigiem e tomem cuidado, porque a história de Israel foi escrita e foi registrada para nos servir de exemplo. Então não pratiquem imoralidade, ele diz no verso 8. Não sejam idólatras, ele diz no verso 7. Não murmurem, como ele diz no verso 10. Não coloquem o Senhor à prova, ele diz no verso 9. Vejam que todas essas coisas que aconteceram com Israel foram escritas, verso 11, como exemplos para nós e para nossa advertência, já que nós agora estamos vivendo os últimos dias. Então, você que acha que está de pé, você que pensa que está de pé, tome cuidado para você não cair. Os israelitas caíram. E eu não quero que a igreja de Corinto caia também. Vocês, no verso 13, ele vai dizer: nenhuma das tentações que estão sendo colocadas para vocês aí é algo impossível de ser vencido. Deus vai dar o livramento. Ele não vai permitir que vocês sejam tentados além das suas forças.
Ao mesmo tempo que isso nos consola, isso nos responsabiliza. Se eu nunca vou ser tentado além das minhas forças, então é porque eu sempre serei capaz de resistir. Então Paulo diz assim, então tome cuidado, porque se vocês fizerem questão de exercer a liberdade de vocês, se vocês se impuserem sem esse amor, vocês podem colocar tudo a perder na igreja, fazer os fracos perecer e colocar todas as demais coisas também a perder. E eu não quero que aconteça com vocês o mesmo que aconteceu com Israel. No verso 14, então, ele conclui, portanto, fujam da idolatria. Eu estou falando com vocês, apelando para que vocês tenham critério. Julguem o que eu estou dizendo. E aí então Paulo vai fazer uma comparação entre a mesa onde era servida a refeição consagrada a ídolos e a mesa do Senhor Jesus. Ele diz assim, vocês participam da Santa Ceia, que é a mesa do Senhor. Vocês não vão querer participar ao mesmo tempo da mesa dos demônios. É quase que um paralelo com os israelitas que estavam adorando a Jeová, mas quando Moisés se ausentou deles, construíram um bezerro de ouro e caíram em idolatria. Aqui nós temos um pequeno problema, porque no capítulo 10, verso 21, o apóstolo Paulo está sugerindo aqui, na nossa primeira impressão, de que qualquer pessoa que fosse fazer qualquer refeição num templo pagão estaria participando da mesa dos demônios. Mas parece, lá no capítulo 8, que ele havia autorizado esse tipo de refeição. Essa é, de fato, uma questão que gera algum problema para a nossa interpretação. Uma possível explicação é que nem todas as refeições que eram oferecidas naquela localidade eram feitas num contexto de festa religiosa, claramente consagradas aos ídolos. Então, é possível que no capítulo 8 Paulo estivesse se referindo ao simples ato de ir a um templo pagão para fazer uma refeição, e aqui no capítulo 10 ele estivesse se referindo ao ato de ir a um templo pagão para uma festa religiosa pagã em honra a uma divindade pagã. No entanto, ainda que não nos seja possível captar todas as sutilezas do contexto para reconstruir exatamente a totalidade do pensamento de Paulo, a linha central da argumentação e do ensino do capítulo 10 é bastante clara. Depois de ter dito no capítulo 9 que Paulo não fazia valer os seus direitos para não prejudicar os outros e que ele se dominava para chegar até a sua meta, ele se lembra no capítulo 10 da história do povo de Israel, que caiu em idolatria, que caiu em murmuração, que provocou o Senhor, que caiu em imoralidade. E então ele exorta aqueles irmãos a que não façam uso da sua liberdade cristã de maneira irresponsável, porque isso abriria uma porta para a queda nesses pecados. Que eles se policiassem, porque afinal de contas eles são o povo de Deus. E ele conclui no versículo 23 em diante, dizendo então, policiem-se porque todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, nem todas edificam. Ninguém então fique buscando o seu próprio interesse, mas busque o interesse de outro. E aqui ele retoma alguns dos ensinos que já foram dados no capítulo 8, com maior harmonia para nós aqui aparente, sem nenhuma contradição mais aparente para nós com o que já havia sido dito no capítulo 8, dizendo, coma de tudo o que se vende no mercado. Nem pergunte, você já sabe que o ídolo não é nada. No entanto, se alguém estiver ao seu lado dizendo, isso é comida de ídolo, hein? Então você não coma por motivo de consciência. Não é? E aí então ele vai terminar o capítulo no verso 31, citando aquele versículo que é muito conhecido de todos nós. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não é? Era importante entender que ou comer, sabendo que o ídolo não é nada, podia ser comido para a glória de Deus. Ou não comer, sabendo que aquilo podia trazer prejuízo ao meu irmão, isso era feito para a glória de Deus. Não fazer o meu direito valer, eu estaria vivendo para a glória de Deus. Não murmurar na igreja, eu estaria vivendo para a glória de Deus. Fugir da imoralidade, eu estarei vivendo para a glória de Deus. Não provocar divisões no corpo de Cristo, eu estarei vivendo para a glória de Deus. O importante, portanto, é lutar pela unidade da igreja. Verso 32 diz, não vos torneis causa de tropeço para ninguém. Verso 33, assim como eu também procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Termina aqui no capítulo 10, portanto, uma grande sessão, onde o apóstolo Paulo fala sobre a sua liberdade como cristão,
mas uma liberdade que é restringida pelo amor e que deve ser limitada pela vigilância e pela sua consciência de que você tem um alvo a atingir e que você deve se dominar, se policiar para que esse alvo seja atingido e que seu objetivo não deixe de ser alcançado por conta de falta de vigilância ou de preparação da sua parte. Creio que com isso, então, terminamos essa pergunta e a partir do capítulo 11, então, vamos entrar no outro assunto que é o uso do véu, a questão da Santa Ceia e outras coisas a respeito das quais Paulo ainda vai instruir a igreja. A gente se vê amanhã para considerar estes outros assuntos. Vamos orar agora? Pai, pedimos ao Senhor que a Tua mão nos segure, que o Senhor nos ajude a entender que a nossa liberdade deve ser exercida com responsabilidade e com amor, e que o Senhor nos dê a graça de vigiarmos para não cair, para que possamos perseverar na carreira cristã e completá-la com fidelidade ao Senhor. Ajuda-nos a vencer a imoralidade, a murmuração, qualquer forma de idolatria no nosso coração e a vivermos em amor uns com os outros, praticando assim o ensino desta carta e deste capítulo. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.